Salve, salve guerreiros e guerreiras, eu sou Elias Júnior, esse é o Flow Resenha, desde já pedindo seu like, sua inscrição no canal e ativação do sininho para receber as notificações. Vamos falar sobre esse Fluminense e Botafogo, que foi um bom jogo. Foi um bom jogo, um jogo equilibrado, sobretudo, né? Mas se tivesse que apontar alguém melhor, esse alguém seria o Botafogo. Acredito até que o empate seria um resultado mais justo pelo que as duas equipes apresentaram. Só que eu acho que o Botafogo ele leva mais perigo do que o Fluminense, pelo menos por mais tempo. Né? O Fluminense ali reta final do primeiro tempo, em alguns momentos do segundo, mas eu acredito que dentro da partida o Botafogo foi mais linear. E, novamente, para mim o placar justo seria o empate, porém se tivesse que apontar alguém merecedor da vitória, esse alguém seria o Botafogo. Nuances táticas, Fluminense como sempre, 2 linhas de 4, Cano e Lima à frente dessas linhas, como o Ganso fez falta no primeiro tempo. Mais uma partida questionável do Lima, que é um jogador, eu defendo a ideia de que o Lima é um jogador útil para o elenco, como 12º jogador até funciona bem, mas hoje deixou a desejar de novo, jogando como um meia central, para ter a responsabilidade de articular o jogo, e o Lima muitas das vezes se escondeu. Me incomoda como o Lima toca muito para o lado e para trás. Eu acho que o Lima tem que melhorar um pouco isso, embora eu nunca tenha visto o Lima como um eventual ou um reserva imediato do Ganso. E aí vai uma crítica ao Mano Menezes. Já que você quis poupar o Ganso, entrasse com o Renato Augusto. Elias, mas o Renato Augusto tá mal. Sim, mas é um jogador mais parecido com o Ganso. Pô, Elias, mas contar com o Renato Augusto não dá. Então por que ele está sendo relacionado? Ele faz parte da comissão técnica e eu não estou sabendo? Se tira o Ganso e eu vou manter a mesma estrutura, eu tenho que entrar com o Renato Augusto. Por pior que ele esteja. Se ele jogar mal, a responsabilidade é dele. Mas dentro do elenco, quem mais se aproxima do Ganso, por característica, não estou nem falando talento, futebol jogado não, por característica, é o Renato Augusto. Então por que ele não joga se ele está sempre relacionado? Então não relaciona, ô mano. Simples. Como eu falei, 2 linhas de 4, Lima e Cano na frente delas. O Botafogo com uma saída de 3. Geralmente os laterais compõem essa saída de 3, os volantes mais soltos. Mais uma boa partida do Gregory, volante deles que foi uma grata surpresa, né? Uma boa contratação aí deles. Um destaque para o Marcelo. Muito se fala que o Marcelo não sabe marcar, né? O cara passou a vida inteira enfrentando o Messi, jogando no corredor dele. Ah, tudo bem que tem o Casemiro ali, uma dobra de marcação, tal. Às vezes o Sérgio Ramos ia lá dar uma pegada no Messi, mas gente, o cara passou a vida inteira marcando o Messi. Saber marcar, ele sabe. E foi isso que aconteceu hoje. Hoje ele neutralizou o melhor jogador do Brasil junto com o Arias. Enquanto o Marcelo esteve em campo, o Luiz Henrique nada arrumou. Em dado momento chegou a mudar de lado, para ver se criava alguma coisa. Principalmente depois da entrada do Almada. Depois que o Marcelo sai, entra o Fuentes, que como eu fiz a análise aí, correndo, né? Essa porcaria de réu aí, 1 minuto e meio. Fiz uma análise corrida aí do Fuentes, e eu avisei que ele era mais ala que lateral. Bem, ele entrou no lugar do Marcelo e foi uma avenida. Isso dá a entender o porquê do Mano Menezes no jogo anterior, do Brasileiro contra o Juventude, ter optado pelo Thiago Santos na lateral esquerda. Ficou claro que o Fuentes marcando, apesar de que, convenhamos, né? Ele se deparou com a melhor ponta do futebol brasileiro hoje. Entrando frio no jogo. Pode ser precipitada essa minha análise, mas até pelo que eu pesquisei sobre ele,
Ele não é um exímio marcador e o Luiz Henrique, depois que o Marcelo saiu, deitou e rolou do lado esquerdo. O Botafogo, no segundo tempo, ele cresce depois que o Marcelo sai. Muito porque o Luiz Henrique deitou e rolou, a defesa já meio pesada, meio cansada, e aí entra o maior vacilo do Mano pra mim. Eu não vou culpar o Mano pela escalação, tá, gente? Eu não pouparia. Mas eu não consigo ver a Libertadores como segundo plano. Eu não consigo olhar para a Libertadores e dizer assim, ou não, o foco é o brasileiro. Eu não consigo. E aí é uma questão minha. Eu entendo perfeitamente quem acha e quem diz que o foco tem que ser o brasileiro agora, que poupasse contra o Atlético para jogar completo hoje. Mas, gente, é a maior competição das Américas, é a competição que vai nos colocar no maior campeonato que o clube já disputou, que é o Super Mundial de Clubes ano que vem. Então, assim, não dá para você virar as costas para a Libertadores, por mais que o brasileiro seja muito importante. E o Mano tentou mesclar. Ele botou um bom time em campo e, repito, embora eu ache o Botafogo ligeiramente melhor, o Fluminense foi bem no jogo. Poderia ter empatado ou até saído com a vitória. Nós criamos algumas possibilidades interessantes. Porém, a mescla foi bem feita, a dupla de zaga foi muito bem, mas aí entra a questão da fatalidade com o Nonato. Inclusive eu quero entrar no detalhe, não por causa da cabeçada, tá? A cabeçada acidental, apesar de que você repara que o Marçal levanta o cotovelo. Só que, né, é choque cabeça com cabeça. Mas se você reparar no lance, o Marçal levanta o cotovelo. Não é de hoje que eu falo isso, e eu viralizei falando do Marçal, não foi à toa. O Marçal é um dos jogadores mais maldosos que eu já vi jogar futebol profissionalmente. Chama-se Marçal. É o Fagner Ganhoto. Por que a comparação com o Fagner? Não é porque os dois batem pra cacete, não. É porque os dois são bons jogadores. O Marçal Nietzsche é um jogador que sabe dar tratos à bola e bate muito bem na bola. Também bate muito bem nos adversários. Todo Botafogo Fluminense que eu vejo, o Ares entra na porrada pro Marçal. E não tem juiz que impeça isso. Nem cartão amarelo ele toma. Porque ele sabe bater? Não sei. Se eu fosse o Ares, eu tinha dado na mão. Hoje, se eu fosse John Ares, eu tinha dado na mão no Marçal. Enfim. Tem a fatalidade do lance. Sai Nonato, entra Felipe Melo. E aí vamos lá. Vamos, a galera aqui, desculpa, talvez até no calor do momento, talvez não seja oportunismo. Talvez seja no calor do momento. Mas na hora de bater palma para videozinho de bastidor de jogo, com o Felipe Melo gritando no vestiário, é todo mundo pro Felipe Melo. Ídolo, foda, joga pra caralho. Pô, mas o cara faz... Tem um camarada lá, acho que é preparador físico, faz ótimos discursos também, e ele não tá relacionado para jogar. E ele interfere tanto no vestiário quanto o Felipe Melo. Mas aí a gente tem que esperar ele errar num clássico para descer a madeira nele e pedir para ele parar? Vamos ser coerentes, gente. Vamos ser minimamente coerentes. Se o Felipe Melo tem uma importância que transcende as quatro linhas, ele pode exercer essa influência fora de campo. Ele não precisa estar jogando, não precisa ser relacionado. Eu fui campeão da Libertadores dizendo que o Felipe Melo não deveria ser titular do Fluminense com a idade que tinha, por mais que seja um jogador acima da média. E detalhe, o Felipe Melo faz muito tecnicamente para a idade que tem. Só que também é uma verdade que o Felipe Melo não é a primeira lesão do Felipe Melo no Fluminense, gente, convenhamos. E toda vez que o Felipe Melo se lesiona, ele demora a tracionar na volta. Foi assim em 22. 23 não. 23 eu acho que ele não chega a se lesionar. E tá sendo assim agora. Tem um lance emblemático em 22 contra o Inter no Beira-Rio, que o árbitro corre mais que ele. Todo mundo destacou esse lance na época. E já queriam aposentar ele ali. Mas, novamente, até pela idade avançada, quando ele se lesiona, ele demora a tracionar. Ele demora a voltar. E hoje foi mais um exemplo disso. Ele entrou para jogar de volante. E
A bola que ele perde pro Gregory é nítido de um jogador que está sem ritmo de jogo. Em condições normais, ele não perderia a bola do jeito que ele perdeu. Então, da mesma forma que quando saiu com o erro de saída de bola lá no período do Diniz, eu dizia que o jogador não erra sozinho, eu vou manter meu discurso porque eu tô aqui para ser coerente, emitir opinião e ser coerente. Não tô aqui para agradar ninguém. Se você não gosta, deixa eu dar o dislike. Sem problema, tá? Eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu tô aqui para emitir uma opinião. Se você concorda, beleza. Se você não concorda, tudo bem também. A gente tá aqui para se expor e é isso mesmo. O Mano erra ao colocar o Felipe Melo. Talvez apostando na experiência que ele tem para tentar controlar o final do jogo e segurar o ímpeto do Botafogo, que estava melhor naquele momento. Mas não funciona, porque a gente sabe, novamente, essa foi a segunda ou terceira partida que o Felipe Melo entra após lesão. E é nítido que ele não está na mesma rotação que os demais. Mas pela liderança, pelos gritos no vestiário, que todo mundo bate palma, todo mundo defende ele no time. Agora não vão aposentar ele, não. Agora aguenta. Não é bonitinho ele berrando no vestiário? Ele pode fazer isso sem ser atleta profissional, fazendo parte da comissão técnica ou até mesmo da diretoria. Mas enfim, aposentar o Felipe Melo agora? Negativo. Ele construiu crédito e lastro pra gente dar paciência, dar tempo a ele, sim. E eu sei que eu vou apanhar muito por causa disso que eu tô falando. Mas repito, tecnicamente, o Felipe Melo entrega demais para um cara da idade dele. E se a gente tiver a paciência de esperar ele tracionar, talvez ele ainda entregue. Aposentar ele agora chega a ser covardia, principalmente para quem defende. Então, vamos botar a cabeça no lugar. Não tem terra arrasada. Faltam 12 jogos para o Fluminense acabar o campeonato. O Fluminense precisa ganhar 6. Isso para chegar a 45. Eu cravo para você que a zona de corte esse ano vai ser menor que 45. Então, senhores, o Mano, embora eu não poupasse no lugar dele, o Mano não fez errado em poupar. Talvez o Mano tenha mexido errado de novo. E aí a gente pode discutir. O que importa é que a gente tem que manter a cabeça no lugar, eliminar o Galo Carta e voltar a olhar para o brasileiro e dar a atenção que o brasileiro merece. Estamos a 3 pontos do 13º colocado. Não tem nada perdido aí. Se a gente está nessa situação, se deve a um senhor que foi embora antes do Mano. Vocês lembram dele? Não preciso dizer, né? Ele ganhou a Libertadores, desculpa. Não vou me exceder mais. Eu sou o Elias Júnior, esse é o Flu Resenha. Tamo junto. Chegou até o final? É porque curtiu o vídeo, né? Deixa o like, se inscreve, divulga nas suas redes sociais. Flu Resenha, tamo junto. Uma produção